Tá bom, né? Você tá ótimo. Já tem. Ficou em inglês. O som está bom? Ok. Aqueles que puderem, por favor, compartilhe o link nos grupos da igreja. Tinha gente que entrava atrasado, né? Cara, disse que começava logo. Abençoa também as pessoas que estão assistindo, Senhor. Fala os corações delas, Senhor. Edifica, ilumina e fortifica na verdade. E nos ajuda a entender com o Teu Espírito Santo, para que possamos praticar essa palavra na nossa vida, viver uma vida santa, reta e agradável ao Senhor. Te pedimos as Tuas bênçãos para a vida do pastor Ciro. Visita o Teu servo. Derrama o Teu Espírito Santo, com a graça sobre ele nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Será que podemos? Tá, valeu. Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Com a graça de Deus e misericórdia do Senhor, nos encontramos em mais um dia do Senhor, distantes, mas unidos em um só coração, em uma só alma, em um só pensamento. Esse dia é um dia especial para a Igreja Presbiteriana do UNA, porque nós cremos que é o dia do Senhor. Temos ensinado isso, as nossas confissões, a nossa confissão, os nossos símbolos de fé têm ensinado isso, e a palavra do Senhor nos ensina isso. Nós estamos felizes por estarmos aqui reunidos dessa maneira, distante, né, fisicamente, mas nós estamos unidos em um só coração. Bom vê-los, bom estar com vocês, entrar no lar de vocês e poder ter essa devocional pela parte da manhã tão preciosa com a palavra do Senhor. Nós estamos também um pouco tristes porque a nossa igreja hoje perdeu, agora recentemente, a nossa querida irmã Iva, né? Queremos
continuar orando pela família do Omar Júnior, o Isaac, Yasmin, se estiverem nos ouvindo, né, que Deus abençoe e que Deus esteja com vocês e saiba que a igreja do Uno está pensando em vocês também, tá bom? Se vocês estiverem nos ouvindo. E nessa manhã, irmãos, eu vou cantar 2 hinos que a Iva escolheu, já prevendo que ela iria passar e todos nós um dia vamos morrer. Ela deixou 6 cânticos para ser cantado na hora do seu velório. Infelizmente não deu para cantarmos porque foi muito corrido. E eu queria nesta manhã louvar a Deus junto com vocês com 2 hinos em louvor ao Senhor, dar glória ao Senhor, com esses 2 cânticos tão preciosos que está no nosso cenário. Vamos cantar? É o hino de número 18, Deus dos Antigos. Vamos cantar juntos? Senhor amado, Deus terno, poderoso, Senhor, obrigado, porque o Senhor é o Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. E nós louvamos a esse Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nós louvamos a esse Deus dos antigos, que tem chegado até nós pela fé e pela palavra e pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia resolveu nos salvar das trevas dos nossos pecados, das garras do maligno. E nós somos gratos, Senhor, porque nós merecíamos o inferno e sabemos que os nossos pecados merecem ser punidos, Senhor, com muito rigor e muita severidade. Mas o Senhor, pela Tua graça, resolveu enviar o Teu Filho num plano redentor para salvar a humanidade.
E dessa humanidade o Senhor resolveu escolher os nossos nomes para poder, Senhor Deus, constar no livro da vida e receber a tua muita misericórdia e receber o teu muito amor. E por isso, Senhor, nesta manhã nós estamos aqui alegres e felizes para louvar o teu nome e dizer, Senhor, muito obrigado, porque o teu povo, Senhor Deus, assiste em teu labor e no testemunho do teu grande amor as nossas vidas vem fortalecer, Senhor, como nós acabamos de cantar. Que o Senhor, pela tua graça, visite a tua igreja espalhada pela face da terra. Que nesta manhã nós possamos ser abençoados, Senhor, pela tua santa palavra, porque nós cremos no teu Santo Espírito e cremos que Ele é o iluminador de nossas mentes e cremos que Ele vai trazer luz, tal qual, Senhor Deus, a luz do sol, para podermos ver as verdades da tua palavra em nossa vida. E o Senhor vai nos dar refrigério, e o Senhor vai nos dar paz, e o Senhor vai nos dar, Senhor Deus, mais uma vez, uma prova do teu pastoreio sobre a nossa vida, nos guiando pelas verdades da tua palavra. Que o Senhor fique conosco e nos abençoe nesses momentos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, irmãos, mais um hino. Hino de número 26. Louvor ao Deus grandioso.
segunda parte da nossa devoção. Vamos abrir a palavra de Deus para Gênesis, capítulo de número 11, verso de número 10 a 32. Meus amados irmãos, eu vou apresentar para vocês o contexto e o objetivo desse texto, para nós podermos então proceder à leitura e à explicação do texto. E nós depois vamos fazer algumas aplicações. Nós estamos expondo o livro de Gênesis pela parte da manhã de domingo e nós chegamos na seção do capítulo de número 11, a partir do verso 10, onde nós vamos encontrar mais uma vez a genealogia messiânica e mais especificamente na descendência de Sem. Qual é o contexto aqui, irmãos? O contexto dessa perícope é justamente o episódio da Torre de Babel. A multiplicação da maldade humana, ela foi crescendo entre as nações, e isso foi então idealizado e planejado e arquitetado, se colocar no monumento. E esse monumento da maldade humana, da rebeldia contra Deus e contra a palavra de Deus, era justamente a Torre de Babel. Os homens, eles desafiando a vontade divina que mandava eles crescer, se multiplicar e espalhar pela terra, eles fizeram um acordo social, fizeram um manifesto político para poder se unir contra Deus. E eles disseram: nós vamos erguer uma torre que chegue até os céus, e nós vamos brigar com Deus, e nós vamos guerrear contra Deus, e nós vamos vencer Deus. Deus então, irmãos, resolve descer dos céus. Os homens não conseguiram subir aos céus. E Moisés vai usar uma linguagem contrapondo isso, dizendo que Deus desceu do céu. E Deus, irmãos, ensinou uma lição à humanidade, que não há como haver união entre as nações, não haver como segurança e paz entre as nações, se não for na base da vontade divina, da lei de Deus, do Evangelho. E Deus então dissipa aquelas pessoas, mudando a linguagem deles, fazendo com que cada povo agora, além de ter o seu canto, né, o seu país, a sua colocação, também tem a sua própria linguagem. Isso aqui, meus amados irmãos, então, nos ensinou, como nós vimos, que a única base que vai unir a humanidade verdadeiramente, as famílias, é o sangue do Cordeiro de Deus. É a profecia de Gênesis, capítulo de número 3, verso 15, quando o descendente da mulher, a semente da mulher, vai pisar na cabeça da serpente, vai esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente vai morder o seu calcanhar, vai lhe ferir. Isso em alusão à morte de Cristo Jesus. Nós não podemos ter paz, irmãos, se nós não vivermos em sujeição ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um casal está brigado, pode viajar, pode comprar uma passagem para Nova York, para Paris, né, a capital do amor, você pode... Se não houver sujeição a Cristo, não há como haver restauração no casamento. Vamos descer mais um pouco. Briga entre familiares. E aí você tem a brilhante ideia de, no final do ano, no Natal, promovendo a paz, então você vai chamar seus familiares para um jantar em casa, porque com o jantar, porque com essa convenção social, todos vão estar em paz. Ilusão. Essas ferramentas são ilusórias. Só há uma base que não é viagem, que não é jantar em família. O que une as pessoas
é o sangue de Cristo, é o Evangelho de Cristo, é a sujeição ao Evangelho de Cristo. O que vai unir as nações é a base que está no Evangelho. Se não houver essa sujeição, não haverá paz, prosperidade, segurança entre as nações. Nós temos que aprender isso. Isso está revelado aqui. Por isso, até hoje, irmãos, possa ter Organização Mundial das Nações Unidas, você vai ver discordância, porque não há sujeição ao Evangelho de Cristo. Nós temos que aprender isso claramente. E se nós quisermos resolver nossos problemas familiares, conjugais, descendo mais de maneira prática, você tem que aprender que só vai acontecer isso quando todos se sujeitarem ao Evangelho de Jesus. Houver sujeição ao Evangelho de Jesus. Então, esse é o contexto. Deus ensinou essa lição. Nós esperamos o dia em que Cristo vai voltar para poder instaurar o seu reino e uma organização mundial das nações debaixo dos pés de Cristo, do trono e do cajado e do poder e da mão de Cristo. É só assim, nós esperamos essa era vindoura, nós almejamos o reino de Deus vir sobre a terra, mas isso ainda não aconteceu. Nós estamos ainda debaixo da maldição do pecado, numa terra caída. E nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, que esse é o contexto de Gênesis, capítulo de número 11, verso de número 10. E aí nós vamos ver aqui então o início, meus amados irmãos, da linhagem de Abraão. Nós vamos perceber aqui então, esse é o objetivo de Moisés. Moisés, irmãos, ele foca aqui na linhagem da graça. Nós vamos perceber aqui que apesar do drama, da dispersão das nações, dessa crise que se instalou no mundo daquela época, nós vamos perceber aqui, irmãos, que a graça de Deus, a promessa de Deus de trazer um descendente messiânico continua marchando. E ela vai passando, né, por essas crises da humanidade, vai passando por esses problemas que as nações estão enfrentando. E essa promessa ela vai sendo cumprida. E eu quero que você veja isso. Esse aqui é o objetivo de Moisés ao escrever essa perícope que vai do verso 10 até o verso 32, que é a descendência de Sem. E você vai perceber que essa descendência ela vai terminar em Abraão. Nós vamos perceber aqui, meus amados irmãos, então, que esse texto ele pode ser dividido em 3 partes. Isso aqui não está na Bíblia, é uma divisão didática para que você entenda aqui o texto melhor. Então eu fiz 3 divisões. A primeira parte, irmãos, está aí no verso de número 10. E eu dei o título de Um Nome Diferente. A segunda parte está, irmãos, do verso de número... me perdoe, até o verso de número 11. Verso de número 12 até o verso de número 17, a segunda parte. E eu dei aqui, irmãos, o nome de um ramo diferente. A segunda parte, do verso 12 até o verso de número 17. E a partir, irmãos, me perdoe, do verso 10 a 11, um nome diferente. Do verso 12 até o verso de número 23, um ramo diferente. E do verso 26 a 32, uma era diferente. Então nós vamos dividir em 3 partes aqui esse texto. Vamos olhar então o que o texto está falando? Então vamos lá. Observe aí comigo então a narrativa. Diz assim, irmãos, essa primeira parte, um nome diferente. Vamos ver aqui por que um nome diferente. Vamos olhar? Diz assim: são estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Até aí. Percebam aqui, meus amados irmãos, que Deus ele vai continuar mostrando a linhagem messiânica. Se você perceber, meus amados irmãos, Deus ele vai escolher Sem para ser aquele que vai dar continuidade, né, ao nascimento
da semente da mulher. Você vai ver isso em Gênesis, capítulo de número 9, verso de número 26. Passe uma página, você vai ler isso aí quando Noé abençoou Sem e disse assim: bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então percebam que Sem é o escolhido dos 3 filhos de Noé. Ele é o escolhido para dar sequência à semente messiânica. E nós vamos, irmãos, olhar aqui que quando Moisés diz: estas são as gerações de... Essa aqui é uma expressão, irmãos, toledot, que é a expressão usada em hebraico para dizer e apontar a geração dos salvos. Sempre que você lê, essas são as gerações de... É uma geração toledot, aponta para a geração dos justos, para a geração dos salvos. E de onde vem essa geração dos salvos? Vem de Sem. Irmãos, o nome Sem em hebraico, Shem, significa nome. O Senhor Deus está ensinando aqui que Ele é quem escolhe o nome para engrandecer. Percebam que Moisés está fazendo contraste com os homens de Babel, que eles queriam engrandecer o seu nome. Vejam que Moisés usa esse recurso de contraste, irmãos, para nos mostrar aqui que Deus é aquele que é quem escolhe engrandecer os nomes na humanidade. Então Deus ele vai escolher Sem, e a geração de Sem vai ser chamada pelo seu nome, leva o seu nome. E, irmãos, quando se perguntasse de quem é essa geração seria a geração do nome. Mas que nome? Do nome que Deus escolheu, o nome de Sem. Esse era o nome da geração que iria dar continuidade à semente messiânica. É Deus quem constrói o nome, é Deus quem constrói uma nação, é Deus, irmãos, quem constrói uma cidade. Ele é o arquiteto e fundador da cidade celestial, é Deus quem escolhe um nome. Perceba então que nós vamos ver aqui nessa sessão, meus amados irmãos, um nome diferente. Como é que Deus escolhe dar o nome da sua geração, o nome de nome? Estranho isso, né? Mas essa é a geração do nome, de Sem, de Shem, o nome. Quem é o nome que Deus escolhe? Deus escolhe um nome totalmente diferente daqueles nomes que os homens escolheram para se tornar célebre. E esse nome dessa geração que vai se chamar pelo nome que Deus quer é a geração de Shem, que é o nome em hebraico. E eu queria que você percebesse isso. Por isso Moisés vai dizer: essas são as gerações de Sem, as gerações do nome que Deus escolhe. E eu queria que você então percebesse, meus amados irmãos, então, que aqui, a partir daqui, nós vamos ver um ramo diferente. Olhem comigo, por favor, segundo lugar, vejam comigo aí do verso de número 12, verso de número 11, me perdoe, em diante. Diz assim, um ramo diferente. Perceba essa seção, por favor. Olha só. E depois que gerou Arfaxade, seu filho, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. Já é neto de Sem. E depois gerou Salá. Viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou a Peleg. Até aí.
Perceba aqui, meus amados irmãos, que Deus ele vai escolher um ramo diferente. Por que Deus vai escolher um ramo diferente? Porque nós estamos dizendo aqui sobre um ramo diferente. Percebam, meus amados irmãos, que Deus ele vai, no capítulo de número 10, a partir do verso de número 26, Deus ele vai escolher Éber como o representante de Sem. Percebam que Éber vai ser já o bisneto, né, de Sem. E Éber vai ter 2 filhos. O primeiro deles, irmãos, vai ser Peleg, e o segundo vai ser Joquitã. Você vai perceber isso, capítulo de número 10, verso de número 25, você vai ler a mesma coisa que está aqui. Só que aqui no capítulo de número 11, Moisés omite o nome de Joquitã. Por quê? Olhe só comigo. Verso 25, capítulo de número 10. A Éber, que possivelmente é o pai dos hebreus, por isso que os hebreus têm esse nome, porque vem de Éber, dizem os estudiosos, possivelmente por causa disto. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto os seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joquitã. Percebe, irmãos, que Moisés ele vai descrever a descendência de Joquitã até chegar em Babel. Perceba então que a primeira descendência, né, a primeira linhagem que é descrita aqui de Éber, em Joquitã, é uma linhagem desgraçada, sem a graça de Deus, que vai culminar na Torre de Babel, na união dos homens se levantando contra a lei de Deus, para guerrear contra Deus. Eles vão levantar uma torre. Essa é a primeira linhagem, o primeiro ramo de Éber, dos hebreus, que vai ser uma linhagem desgraçada. Vai cair em ruína, vai cair em desobediência e no desagrado divino. Imagine então que esse ramo foi que deu origem justamente à Torre de Babel. Mas aqui, meus amados irmãos, você vai perceber que Moisés ele vai afunilar e ele vai escolher um outro ramo. Deus vai escolher outro nome, um outro nome de um outro descendente para poder ser a linhagem messiânica. E aqui nós vamos encontrar, vejam só, verso 16, viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E aí vai para frente. E a linhagem está prosseguindo, irmãos. E você vai perceber então que esse ramo é um ramo diferente. Por que é um ramo diferente? Porque, irmãos, esse ramo ele vai acabar na linhagem que culmina em Abraão. No início da história dos patriarcas. Peleg é aquele, irmãos, descendente da linhagem da graça, que vai receber a misericórdia de Deus, que vai ser escolhido por Deus para gerar os patriarcas. E nós vamos perceber aqui então que Peleg vai culminar na linhagem da graça, vai culminar, irmãos, na linhagem amada da história dos judeus, que é justamente o pai da fé dos judeus, Abraão. Enquanto Joquitã é o ramo amaldiçoado, nós vamos ver aqui que o ramo de Peleg é abençoado. Enquanto que o ramo de Joquitã, irmãos, ele foi rejeitado, nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, o ramo de Peleg sendo eleito, escolhido e abençoado. Todavia, amados irmãos e irmãs, nós vamos perceber aqui que mesmo sendo uma linhagem abençoada, e nós vamos ver isso, por que eles são abençoados, já, mas nós vamos ver, amados irmãos, que essa linhagem ela ainda estava sob o efeito do pecado. Mesmo nós, sendo justos,
nós estamos debaixo do pecado. Por quê? Observe comigo aí que Moisés ele registra que o filho de Sem, o primeiro filho, Arfaxade, ele foi gerado 2 anos depois do dilúvio, verso de número 10. Você vai perceber isso. Depois do dilúvio, Sem então teve os seus filhos, 2 anos depois do dilúvio. E você vai perceber aí, meus amados irmãos, que conforme vai andando a genealogia, esses homens eles vão perdendo a sua vitalidade. Em primeiro lugar, então, você vai notar aqui que apesar de ser uma descendência abençoada, percebam que uma das características é que o pecado ele vai diminuir a vitalidade dos descendentes de Sem. Você vai ver aqui, meus amados irmãos, que Éber ele vai gerar seus 2 filhos, percebam aqui, Peleg, com 30 anos de idade. Vejam, meus amados irmãos, que Sem, ele gerou Arfaxade, seu filho, depois do dilúvio, com 100 anos de idade. Percebam que a vitalidade ela vai diminuindo. Éber vai gerar Peleg e Joquitã, que são aqueles que vão viver no período da Torre de Babel. Eles vão ser gerados com 30 anos de idade. E se você for notar, irmãos, percebam aqui que Éber, ele vai viver 400 anos. Sabe quantos anos viveu Noé? 950 anos. Percebam que as pessoas aqui elas vão ter filhos mais cedo. Segundo lugar, o pecado vai diminuir a vitalidade, a saúde humana. E nós vamos perceber aqui que depois da Torre de Babel, Éber está antes da Torre de Babel. Peleg está vivendo aí, irmãos, possivelmente na Torre de Babel. Vejam só o índice, vejam só, irmãos, a estatística aí, né, a questão da mortalidade, né, diminuir, os seres humanos diminuir a idade dele. Veja só aí, com quantos anos morreu Peleg? Possivelmente Peleg viveu aí, é contemporâneo à Torre de Babel. Vai dizer aí, viveu Peleg, verso 19, 209 anos e teve filhos e filhas. Então percebam que nós estamos, irmãos, indo para o final de uma era. E é isso que vai dar ensejo à terceira parte do nosso estudo aqui. Nós estamos indo para o final de uma era. E aqui, irmãos, em terceiro lugar, eu quero tratar então com vocês, né, não somente de um nome diferente, não somente de um ramo diferente, mas também de uma era diferente. Percebam comigo aí, leiam comigo, por favor. Eu quero que vocês leiam, eu vou acabar de ler aqui. Verso de número 26 diz assim: Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e Arã. E Arão gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi seu pai, pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abraão a seu filho e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido quantos anos? 205 anos ao todo, morreu em Arã. Meus amados irmãos, Moisés aqui, ele vai finalizar ensinando que agora está terminando uma era. Aqui, irmãos, nós vamos ter o ponto final na história primitiva de Gênesis. Do capítulo de número 1 até o capítulo de número 11, nós vamos ter a história primitiva de Gênesis. E a partir desse momento nós vamos ver e ler, e Moisés queria que os judeus visualizassem isso,
eles agora iriam viver a era dos patriarcas. Era uma era completamente nova. Percebam, meus amados irmãos, que era uma era completamente nova, porque se você vê desde o capítulo de número 5, percorrendo a genealogia, você vai ver sempre a expressão "e morreu". E morreu. Se você ler aqui desde o verso de número 10 até o verso de número 2, você não vai encontrar essa expressão de morte. E morreu. E morreu. Por que nós não encontramos esse requiem? Por que nós não encontramos esse refrão fúnebre aqui nessa genealogia? Sabe por quê? Porque Moisés quer impingir na mente dos judeus que era a linhagem da salvação e da vida. Perceba, irmãos, você não vai ver Moisés dizendo aqui, meus amados irmãos, e morreu, e morreu. Por quê? Porque quanto mais vai chegando próximo, irmãos, dos patriarcas, maior a esperança de salvação, maior é a fé no Redentor. Então Moisés vai escrevendo, irmãos, que Abraão está chegando, o patriarca da fé está chegando, uma nova era está chegando. Então ele não coloca o refrão "e morreu". Essa expressão ela só vai ser vista aqui no verso de número 32, quando o pai de Abraão morre, e com ele morre uma era que passou. Morre com ele, irmãos, uma geração que passou. Morre aqui também, meus amados irmãos, a genealogia que começou em Adão, passou por Sete, passou por Enoque, passou por Noé, passou por Sem e finalizou em Abraão. Aqui então, irmãos, nós vamos ter uma nova era sendo revelada para a nação judaica, para o povo judeu, para a nação da fé em Deus, que tem a esperança do seu Salvador. Então, os sonhos de Eva, irmãos, de dar à luz ao Salvador, a um filho que traria salvação para as suas vidas, está aqui chegando em Abraão. A esperança de Abel, irmãos, e a fé de Abel de sacrificar e de fazer um sacrifício excelente está se cumprindo aqui em Abraão. Nós vamos ver aqui que o sonho de Noé e dos seus pais de descansar das fadigas desta terra está aqui chegando em Abraão. Nós estamos vendo, irmãos, aqui a fé de Abraão, que vai começar, como diz lá em Hebreu, a fé dele naquele arquiteto e naquele edificador que tem uma cidade com fundamentos. Então nós vamos ver aqui, irmãos, começar uma nova era. A partir desse momento, nós vamos ver uma nova era, uma era da graça, uma era de milagres. Percebam, meus amados irmãos, que enquanto a descendência de Sem, os homens tinham filhos com 30 anos, Abraão vai ter filhos com 100 anos de idade. É um milagre da graça de Deus. As mulheres da descendência messiânica vão viver uma nova era, vão experimentar uma era de graça, de milagre, porque todas elas eram estéreis. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril. Irmãos, é uma nova era de graça. Percebam, irmãos, então aqui, que Deus está nos mostrando e abrindo as portas e revelando um novo momento na vida do povo de Deus. Deus está mostrando uma nova era. Aqui está começando a era dos patriarcas. Está começando aqui, meus irmãos, a história dos 4 patriarcas de Israel. Começa-se uma nova era. Eu quero concluir então dizendo e chamando a sua atenção para isso. Então, eu quero concluir dizendo que a graça de Deus, irmãos, ela perpassa todas as crises da humanidade. A misericórdia de Deus, ela vai continuando, ela vai avançando, e ela, irmãos, desde o capítulo 5 de Gênesis, vai avançando pela maldade humana,
e ela então vai, irmãos, perpassando as águas do dilúvio, mas a graça de Deus vai avançando, e apesar da maldade da torre de Babel e do coração humano, a graça de Deus vai avançando, até, irmãos, chegarem em Abraão. E nós vamos ver isso. O amor de Deus, a graça de Deus, as promessas de Deus, elas vão se cumprindo. E elas vão atravessando as crises humanas. Desde o passado até agora, até o momento em que ela culmina no nascimento da semente da mulher, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque ele não nasceu de homem, ele foi gerado pelo Espírito. E esse descendente, irmãos, que era prometido desde Abraão, é aquele que vai trazer a graça de Deus para nós, para a nossa vida. E é ele que traz conforto, é ele que traz paz para nós em meio às crises que a própria humanidade gera pelos seus pecados, pela sua maldade humana. E é esse Senhor Jesus Cristo que ele vai então, meus amados, ser o centro desta passagem. Irmãos, eu quero trazer aqui 3 aplicações e nós vamos perceber isso. Gênesis, capítulo de número 11, versos 10 a 32, tem 3 lições práticas a nos ensinar. Primeiro, temos um nome em quem confiar. Eu queria dizer isso para você nesta manhã. Por quê? Porque a humanidade sempre erra de escolher um nome para ser o seu Salvador, de escolher um nome para ser aquele que vai trazer segurança para a sua vida, que vai trazer satisfação para a sua vida, que vai trazer prosperidade para a sua vida. E a humanidade sempre estabelece nome de homens errado e de maneira errada, tentando ter esperança nessa vida. Irmãos, o nosso coração é pecaminoso e muitas vezes estabelece ídolos. Irmãos, o nosso pai não pode ser o nosso ídolo. O nome do nosso pai, do nosso presidente, do nosso pastor, nenhum nome humano pode nos dar paz, segurança, tranquilidade em meio às crises desta vida, como o nome de Jesus. Quem pode, irmãos, nos dar a paz do céu para viver essa vida aqui em segurança, em equilíbrio emocional, psicológico, é somente o Senhor Jesus Cristo. O nome, o Shem de Deus, não é da terra, é dos céus. E esse texto, meus amados irmãos, vai dizer para mim e para você isso, irmãos, de maneira inequívoca. O apóstolo Pedro, irmãos, em Atos, capítulo de número 4, verso 12, ele vai exprimir essa verdade. Leiam comigo, por favor, Atos, capítulo de número 4, verso 12. Olha o que o apóstolo Pedro, irmãos, nos relatou ali sobre o nome em que nós devemos ter paz, que nós devemos, irmãos, ter tranquilidade, que nós devemos buscar a nossa segurança. Leiam comigo, por favor, capítulo de número 4, verso de número 12. Vamos ler todos juntos? Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quem é que vai nos salvar dessa pandemia do Covid-19? É Bolsonaro? Quem é que vai nos salvar dessa crise humanitária de saúde? É Paulo Guedes? É Rodrigo Maia? Quem é? Alcolumbre? Claro que não, irmãos. Quem é que vai nos salvar? Diz aqui, meus amados irmãos, o apóstolo Pedro: só há um nome sobre a terra que nós devemos invocar para que nos dê a salvação. E você pode perguntar: pastor, mas aqui o termo salvação é a salvação espiritual? Não é. Quando Deus resolve salvar o ser humano, Ele resolve salvar por completo. Ele nos dá uma nova vida, Ele nos dá uma nova esperança, Ele nos salva deste mundo, Ele nos salva do pecado, Ele nos salva do diabo. Deus, Ele nos salva por completo. Ele é a nossa esperança de paz, de tranquilidade, de vida, irmãos, protegida e segura em meio às crises deste mundo.
A graça de Deus nos visita pelo nome de Jesus. E é no nome de Jesus, meus amados irmãos, que nós recebemos livramento. E nós devemos esperar somente, irmãos, no nome de Cristo. É somente no nome de Jesus que nós podemos confiar. Irmãos, os homens erram. E eles vão errar. E eles vão trazer mais crise. E eles vão trazer mais desespero. E eles vão trazer mais pobreza. E eles vão trazer mais doença. Mas há um nome, irmãos, que não vai trazer nada disso. O nome que nós podemos descansar, que vai nos salvar por completo, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai nos trazer saúde em meio à doença. Ele vai nos trazer, irmãos, tranquilidade em meio às crises da vida. Ele vai nos dar paz. Você confia no nome de Cristo? Você tem invocado o nome de Cristo? Você tem descansado no nome de Cristo? Ou você tem descansado no nome do governador? Ou você tem descansado no nome do ministro da Saúde? É a palavra dele que vale? Não. Nós temos que descansar, meus amados irmãos, na palavra e no nome de Cristo Jesus. Não estou dizendo aqui que nós não devemos ouvir as nossas autoridades governamentais, sanitárias, não. Nós devemos ouvi-los. Mas o único nome em que nós podemos confiar e onde nós encontramos salvação e paz é o nome de Jesus. Os homens estabelecem seus próprios nomes para confiar sua vida. Nós não fazemos isso. O crente verdadeiro confia no nome de Cristo. Em segundo lugar, irmãos, primeiro nós temos um nome em que confiar. A segunda lição, nós temos uma linhagem na qual nós devemos entrar. Percebam aqui que há duas linhagens. Uma linhagem da desgraça, da desesperança, do caos, da Torre de Babel. E há uma linhagem, irmãos, de esperança e de paz. E essa linhagem é a linhagem de Abraão. Como é que nós fazemos para entrar na linhagem de Abraão? Nós temos que nos tornar um judeu? Nós temos que ir para a sinagoga? Não. Como é que nós fazemos para entrar na linhagem da esperança? Leiam comigo, por favor, Gálatas, capítulo de número 3, verso 7. Gálatas, capítulo de número 3, verso 7. Olhem a palavra de Deus comigo, por favor. O que diz aí? Como é que nós entramos na linhagem da esperança, na linhagem de Abraão? Olha só, vamos ler? Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Leiam comigo o verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Verso de número 29. Leia comigo, capítulo 3, verso 29, diz assim. Verso 28, para que nós possamos entender. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Perceba, irmãos, que nós temos uma linhagem na qual nós devemos entrar. E essa linhagem é a linhagem da esperança. Essa é a linhagem dos herdeiros da promessa. E como é que nós fazemos para entrar nessa linhagem de Abraão? É tendo a fé de Abraão. É tendo a fé que Abraão teve no seu Salvador, no nome que Deus estabeleceu, o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós temos fé em Cristo, nós entramos para a linhagem de Abraão. Nós somos adotados como filhos de Deus, como filhos de Abraão pela fé. E nós, irmãos, vamos nos tornar herdeiros adotados em Abraão. Nós vamos então ser da linhagem da esperança. Nós vamos ter então fé, alegria, paz e felicidade, porque essa é a linhagem santa, a linhagem da salvação, a linhagem imersa na graça de Deus. Por isso, eu pergunto para você, você já entrou na linhagem de Abraão? Você já faz parte da linhagem da graça? Você já participa da família de Deus?
Você sente que Deus já lhe chamou para ser seu filho? Você tem a fé em Jesus Cristo que lhe faz você participar da linhagem da graça e da esperança de ser redimida pelo sangue do Cordeiro? Você já participa dessa linhagem? Meus amados irmãos e irmãs, escolhamos viver debaixo do ramo que Cristo escolheu, que é a linhagem de Peleg, a linhagem de Sem. Irmãos, vamos nos esforçar para viver debaixo, irmãos, da igreja de Deus, de Cristo, aonde se reúne a sua família. Ali está reunida a família de Deus. Então, meus amados irmãos, que nenhum de nós, mesmo com essa crise e mesmo com o impedimento que estamos tendo de vir à igreja, vamos permanecer firmes e vamos permanecer unidos e vamos, irmãos, permanecer debaixo desta linhagem da esperança, da graça. Que ninguém esmoreça, que ninguém queira ir para a linhagem da desgraça, perder a fé. Que nós possamos, como igreja, permanecer firmes, unidos, mesmo distantes, mas que nós possamos ligar uns para os outros, orar uns pelos outros e trilhar juntos nesta linhagem da graça de Deus, irmãos, até que Cristo venha nos buscar. Temos um nome no qual confiar, temos uma linhagem na qual viver e entrar, e por fim, meus amados irmãos, nós temos uma era nova para viver. Para finalizar, eu queria perguntar para você: você crê nos poderes da era vindoura? Você crê que você vai participar desta nova vida que virá em Cristo Jesus? Você tem experimentado aqui essa era do poder miraculoso de Deus visitando a sua vida, transformando o seu coração? Será que você já está vendo aqui, experimentando aqui essa era vindoura de Cristo, fazendo milagres na sua vida, na sua família, na igreja? Você tem visto isso? Você tem sentido isto? Irmãos, nós podemos esperar aqui que Deus nos visite, irmãos, dando um pedacinho do céu aqui para nós, daquilo que vai acontecer lá por toda a eternidade. Todos aqueles que são crentes devem experimentar aqui uma nova era, um novo momento em Cristo. Tem que experimentar o poder de Deus, do Espírito Santo na sua vida. É assim que nós experimentamos Deus trabalhando no nosso viver. E é um pedacinho do poder, da graça e dos milagres de Deus aqui, um reflexo daquilo que nós vamos receber no céu. Você tem vivido essa era? Você espera viver essa era vindoura em Cristo Jesus? Você sonha estar no céu com Ele? Isso, irmãos, faz parte da vida cristã. Todos aqueles que são crentes genuínos em Cristo Jesus, eles querem sonhar com o céu. Eles almejam o céu. Nós sabemos que nós não somos daqui. Abraão vai dizer lá em Hebreus que ele saudava a cidade da qual Deus é o arquiteto. Nós estamos indo para lá. Ele sonhava com essa cidade. E nós estamos aqui, irmãos, de passagem. Nesse final de semana, na sexta-feira, nós tivemos aqui um ofício fúnebre. Nós, irmãos, enterramos a nossa querida irmã Iva. E todos nós, irmãos, diz a palavra de Deus, há mais sabedoria na casa de luto do que na casa de festa. E nós temos que entender que todos nós, irmãos, estamos caminhando para isso. Porque é o caminho de todo ser humano que está na face da terra. Mas nós não podemos caminhar aqui, irmãos, sem a perspectiva do céu, sem almejar a era vindoura em Cristo. A nossa irmã, ela fazia isso. Ela almejava o céu, ela esperava o céu. E todos nós, irmãos, como crentes, nós almejamos o dia que nós vamos estar diante do trono, diante de Cristo para todo sempre. Essa deve ser a mentalidade dos crentes em Cristo Jesus. Temos um nome em quem confiar, temos, irmãos, uma linhagem pela qual viver,
e nós temos uma era, irmãos, totalmente diferente e nova pela qual desejar. Que Deus nos abençoe pela exposição da sua palavra nesta manhã. Amém. Feche os seus olhos, faça uma oração diante daquilo que você ouviu e peça a Deus misericórdia e graça, e que assista a você, que assista a sua família, nesta hora Ele dê poder para crer no nome de Cristo, para poder viver na linhagem de Cristo e para poder esperar essa nova era vindoura que virá em Cristo Jesus. Vamos orar, vamos passar o tempo orando e depois eu vou dar alguns avisos. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão bendita, a Tua presença debaixo dos Teus pés, ouvindo o Teu santo ensino. Obrigado, Senhor, porque nós estamos vivendo uma nova era em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça ela vai marchando em meio às crises, Senhor Deus, da humanidade, vai alcançando, Senhor, o Teu povo e vai assistindo nossas famílias. E obrigado porque o Senhor está nos abençoando e cuidando de nós, Senhor, durante todos esses dias. Obrigado. Que o Senhor, por favor, receba a nossa gratidão pela Tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, quero agradecer a presença de todos que participaram conosco nesta manhã. Muito obrigado pelos irmãos que têm colocado comentários, muitos se emocionando por causa dos cânticos, pela falta, a ausência daquele abraço amigo dos irmãos, mas é um prazer encontrá-los aqui. Eu quero avisar a todos que não puderam estar aqui na sexta-feira. Nós tivemos, irmãos, uma grande fatalidade ocorrendo em nosso meio. Além dessas crises que estamos passando, de pandemia, vai chegando notícias, e mais uma chegou, que foi o falecimento da nossa querida irmã Inga. Ela estava em casa, estava tudo bem, mas de manhã ela teve um infarto, e veio a falecer, não teve como ser reanimada, foi levada para a UPA da Sacramenta, ainda tentaram reanimar, levar para a UTI, mas não conseguiram. Possivelmente ela do caminho para o hospital já chegou sem vida. E daí foi aquela comoção, aquela tristeza. Nós, de todas as formas, tentamos acompanhar essa família, o irmão Ariox, o Celso, se disporam a acompanhar essa família. Nós estávamos, por outro lado, tratando do jazigo, do formol, e graças a Deus conseguimos, com os amados irmãos, arrecadar tudo isso, ir na funerária e ajudar essa família a enterrar sua morta. Graças a Deus deu tudo certo. Quero agradecer de coração os irmãos que contribuíram. A meta era R$ 2.600, nós vimos que ultrapassou, conseguimos 2.600 foi para o jazigo, e tudo que sobrar nós vamos destinar a essa família. Eles vão ter algumas pendências, algumas necessidades, menos uma mão de obra agora, aí viria voltar a trabalhar nessa segunda-feira, então eles vão precisar de ajuda. Quero pedir aos irmãos que continuem a orar pela família do Mar Júnior. Ele não conseguiu dormir, não conseguiu comer, ele não conseguiu entender o que estava acontecendo.
E foi muito triste, né? Muito triste. Né? Então eu queria que vocês acompanhassem eles, nós vamos continuar visitando eles e amparando eles na medida das nossas forças e do possível, tá bom? Ainda estamos ainda vivendo essa quarentena e por enquanto nós ainda vamos nos reunir, né, desta forma, de maneira remota, né, e contamos com a assistência dos irmãos e pedimos, né, que os irmãos assistam à igreja, né, de todas as formas, com presença, de maneira financeira também, para que nós possamos, né, ter condições de levar o reino de Deus adiante, tá bom? Então Deus abençoe a todos, um bom almoço em família, às 18h30 estaremos aqui, nós vamos deixar um tempo maior para que os irmãos estejam se conectando, porque tinha alguns que já tinham passado o louvor, né, já estavam na palavra, até compartilhar o link. Nós vamos deixar um momento maior para os irmãos se conectarem, para podermos estar juntos, tá bom? E vão nos dando feedback, né, o áudio, vão comentando aí para que nós possamos melhorar, ok? As nossas transmissões de online. Deus abençoe, meus amados irmãos. Bom almoço.